Olá, estamos aqui com o Dr. Michel Araújo, é um prazer recebê-lo. Ele é médico, ortopedista e especialista da dor, né? E hoje nós vamos conversar com ele sobre vários temas relacionados ao câncer, já que ele também é oncologista ortopédico. Muito obrigado, Dr. Michel, por participar com a gente aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o convite, é uma imensa satisfação estar aqui com vocês, uma família nobre, né, dividindo esse espaço aqui, era um sonho que eu tinha, tá? Ainda bem que vocês me chamaram. Que legal. O espaço é seu hoje. Então, doutor Michel, veja bem, vou chamar você de Michel mesmo, porque Fica à você... vontade, claro, somos amigos de longas datas. Conheço você há muitos anos já. A perícia médica, ela tem existe para a perícia médica uma importância muito grande dos exames complementares. Geralmente o advogado, ele dá um valor muito grande a exames de imagem, ressonâncias, tomografias, né, para poder provar aquelas alegações dele. Como é que você vê na oncologia ortopédica a posição desses exames? Qual o valor que você entende ter esses exames no diagnóstico de um câncer ósseo, por exemplo? Assim, é quase que impossível de fazer o diagnóstico de um tumor ósseo sem ter exames de imagem para levantar a suspeita, né? Assim, eu costumo dizer para os alunos que me acompanham que não tem como diagnosticar um tumor ósseo se você não estiver pensando nele o tempo inteiro. Dar o diagnóstico de um tumor ósseo quando ele já está grande, volumoso, incapacitando o indivíduo, é fácil. O difícil é dar o diagnóstico quando ele é ainda incipiente. É o tal do diagnóstico precoce. Uhum. O exame de imagem que isoladamente nos dá mais informações sobre o tumor ósseo, por incrível que pareça, é o raio-x. O simples raio-x pode ser o começo de todo um desencadear de exames complementares para isso. O grande problema é que os pacientes, no primeiro contato por um tumor ósseo, quando ele ainda não sabe que tem um tumor ósseo, é com um médico generalista, com um pediatra, ou com um ortopedista geral, que é difícil ele pensar nisso num primeiro contato. Mas levantando a suspeita de um tumor ósseo, aí passa a ser mandatório fazer um estadiamento. O que é isso? São uma série de exames de ressonância, tomografia, não só do local da lesão, como do tórax, do abdômen, para poder identificar também se há metástases. Porque pode ser que o tumor não esteja mais no começo. Mas o diagnóstico definitivo só é feito através do exame anatomopatológico, que é feito através da coleta de um fragmento do tecido, que nós conhecemos como biópsia. É mandado para um laboratório, é feito o estudo para avaliar as células e aí sim nós podemos comprovar o diagnóstico de um tumor, seja benigno ou maligno. Os exames de imagem, os exames anatômicos de imagem, nos levantam a suspeita, mas não confirmam o diagnóstico. Olha aí, interessante, né? Michel, ainda nessa questão dos exames complementares, né? Eu sei que você estuda muito termografia, é uma referência nisso, e a gente queria saber qual a importância da termografia, por exemplo, para as doenças osteomusculares de natureza inflamatória, né? Porque ainda é um exame novo para a gente. Perfeito. Daniela, excelente pergunta. Antes de falar da termografia, é importante que eu passe alguns conceitos básicos para que todos que estão nos assistindo consigam caminhar na mesma sintonia, na mesma sincronia. IASP é o maior instituto de estudo da dor do mundo. E em 2020, ele modificou o conceito de dor. E qual é o conceito que a IASP dá para a dor? É que é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante a algo associado a uma lesão tecidual real ou potencial. Traduzindo isso daí, não precisa ter um dano no tecido para poder ter dor. Não precisa ter um dano anatômico para poder ter dor. Por exemplo, não precisa estar na ressonância uma hérnia de disco para o indivíduo ter uma dor neuropática. Nem tampouco o fato de existir hérnia de disco é o suficiente para comprovar que existe a dor. Então a dor é algo subjetivo, é difícil quantificar de forma objetiva. Existem várias escalas que graduam a dor. A dor na criança tem uma escala para isso. A dor num paciente entubado
num idoso com demência e num jovem, num adulto. A mais utilizada é a escala de EVA, que é a escala visual analógica. Sim. É mais utilizada porque ela é simples, é aplicável no consultório de forma rápida. Mas ainda assim, ela é baseada na resposta que o paciente dá. Então é subjetiva. Como é que a termografia entra nisso daí? A termografia é um exame que capta, ele é um captor, ele capta a emissão de infravermelho do nosso corpo. Tudo que está aqui nessa sala emite infravermelho, inclusive o nosso corpo. E a termografia capta a emissão de infravermelho. E como é que esse infravermelho é emitido no nosso corpo? Ele é emitido através da vasodilatação ou vasoconstricção de capilares que está na nossa pele. Quem controla a vasodilatação ou a vasoconstricção? É o sistema nervoso simpático, que é um sistema autônomo. É quem controla a nossa frequência cardíaca, o nosso sono, a nossa respiração, a nossa transpiração. Ou seja, assim, é uma parte de funcionamento do nosso corpo que a gente não consegue mandar nela, dominar, ou seja, transpire, não vai transpirar. É um sistema de regulação. E o sistema nervoso simpático, ele interfere na percepção da dor. Então, áreas dolorosas vão provocar uma impressão infravermelha na pele. E a câmara de infravermelho, que é a câmera de termografia, capta esse sinal. Imagine você que a câmera de infravermelho, essas mais modernas, elas conseguem captar, perceber a variação de temperatura de 0,03 graus Celsius por milímetro de pele, por milímetro quadrado de pele. Enquanto que o nosso toque só consegue perceber variações a partir de 2 graus. Então, a termografia vem para transformar um dado que é subjetivo, a percepção da dor, em uma imagem térmica que pode ser mensurada de forma objetiva. Mas há um detalhe. É muito comum querer comparar a termografia com exames de imagem anatômicos. A termografia não é um exame anatômico, é um exame funcional. Então, assim, a termografia não vai dar um diagnóstico de câncer, mas ela vai dar o diagnóstico de que há uma alteração metabólica naquela região. Pode ser uma infinidade de coisas, inclusive um câncer. Para entender melhor a termografia, a gente pode compará-la com outro exame funcional, como um exame de glicose. Sim. A glicose, se eu medir agora em jejum, vai dar um valor. Se eu comer uma torta, vai dar outro valor. Se eu correr 10 km, vai dar outro valor. Isso tudo no mesmo indivíduo. Já um raio-x de joelho com artrose, se eu fizer com uma pessoa dormindo, vai ser aquela imagem. Se fizer com ela acordada, é a mesma imagem. Se eu fizer com ela andando, vai ser a mesma imagem. Então a termografia não dá para ser comparada com um raio-x, ou com uma ressonância, ou com a tomografia. Ela tem que ser comparada com um exame funcional, como um exame de glicose. Acho que assim ficou bem claro, né? Ficou claro, sim. Sim. Muito interessante a história da termografia. Por exemplo, eu consigo, o estudo da termografia, os softwares que nós utilizamos, principalmente na área pericial, eu consigo identificar se o paciente realmente, ou melhor, o periciano realmente está sentindo dor ou ele está simulando. Eu consigo identificar isso. A fibromialgia, por exemplo, que deve ser motivo de muitas perícias. Pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, o diagnóstico é clínico e são questionários. Responde os questionários e, dependendo da pontuação, tem fibromialgia ou não tem fibromialgia. Sendo que a fibromialgia pode vir associada com outras doenças. O paciente pode ter fibromialgia e ter artrite reumatoide. Sim. Pode ter fibromialgia e ter câncer. Fibromialgia, uma artrose de joelho. Hipertireoidismo. Pode ter várias coisas. E se ele tiver estudado não, ter tido acesso ao Google, ele consegue chegar na sua perícia respondendo o questionário para dar uma fibromialgia. Verdade. Então é muito subjetivo. A termografia não vai dar o diagnóstico de fibromialgia. Entendi. Mas a gente consegue dizer que há sinais termográficos que sugerem a presença de fibromialgia. Se não tivesse sinais termográficos, ele não tem fibromialgia. Maravilha. Então, nós estamos vamos continuar conversando com o Dr. Michel. No próximo bloco a gente vai falar sobre outras coisas.